É com alegria que nós voltamos para dar continuidade ao nosso tema. O tema de hoje, o escolhido para hoje é: a cruz de Cristo, nossa independência do pecado. Então, no primeiro bloco, na primeira parte da nossa pregação, nós falávamos de como surgiu a cruz, que veio da cultura pagã, que depois passou a ser instrumento de tortura, e posteriormente, como Jesus pregado na cruz, passa a ser sinal de salvação. Até o século IV, a cruz ficou pouco conhecida, ela ficou pouco venerada. Por quê? Porque os primeiros cristãos, eles enfatizavam muitíssimo a ressurreição de Jesus, aquilo que é chamado o querigma da igreja, o anúncio da ressurreição. E ainda não tinha-se um símbolo que na sua totalidade pudesse representar Jesus Cristo. Assim, até o século IV, nós encontrávamos muitos símbolos cristãos que ainda hoje são vistos, assim como o cordeiro, a âncora, o peixe, o pelicano, são símbolos que indicam sinais de Cristo. Porém, até aquele momento não tinha-se nada que pudesse resumir com totalidade aquilo que representava Jesus. Mas, no século IV, com o imperador Constantino, a mãe dele, Santa Helena, convertida ao cristianismo, ele ainda não convertido, em 312, Constantino, ele foi fazer uma disputa, ele ia fazer uma guerra, junto com outro rapaz, um outro imperador, o Maxênio, para conquistar terras. E aí, na noite que antecedia esta guerra, Constantino, ele tem um sonho, e ele sonha com a cruz e com a seguinte frase: com este sinal vencerás. No dia seguinte, Constantino manda pintar nos escudos do seu exército a cruz e vence a batalha sobre Maxênio. E a partir de então, a cruz, ela começou a ser o sinal do cristianismo, porque com Constantino, no ano de 313, o cristianismo, ele passa a ser a religião oficial do Estado. Constantino, ele converte ao cristianismo, mesmo não sendo batizado. E aí é que sua mãe, Santa Helena, começa a explorar o sinal da cruz. Como havia dito, ela vai até a Palestina, ela vai buscar as relíquias da cruz, traz parte da cruz para os países do Ocidente, e assim começa a difundir um culto, uma devoção para com a cruz, que chega até os nossos dias. E aí nós vemos que neste mês, e foi por isso que eu escolhi este tema para hoje, que neste mês de setembro, nós celebramos no próximo dia 14, a exaltação à Santa Cruz. Esta solenidade na igreja que nos faz referência à cruz de Cristo. E com a exaltação da Santa Cruz, aqui na Rede Século XXI, nós celebraremos os 12 anos da devoção às mãos ensanguentadas de Jesus. Essa devoção que vem ganhando o Brasil inteiro, o coração de homens e mulheres, que a cada dia, aqui na Rede Século XXI, você vem acompanhando essa devoção, a oração diária, e assim nós vamos percebendo que tantas graças vão sendo derramadas a partir desta oração que exprime profundamente o sentido de Deus, o querer de Deus de se entregar por amor a nós. E uma inspiração levou o Padre Eduardo a realizar essa devoção para conosco. E hoje nós somos discípulos de Jesus, não de um Jesus adocicado, não de um Jesus que é um Jesus idealizado, mas de um Jesus que assume sobre si a nossa cruz, a nossa dor. Nós temos observado a cruz, e aí nós podemos nos perguntar, olhando para o ícone das mãos ensanguentadas de Jesus, olhemos para este ícone. Você que é devoto das mãos ensanguentadas, veja
Veja o que o ícone nos revela: sofrimento. Nós vemos a mão pregada na cruz. Quanta dor, quanto sofrimento. Vejamos que ali verte sangue. São cravos que atravessam a carne de Deus. A carne de Deus feito homem. A carne de Jesus. É a dor e o sofrimento. E aí nós perguntamos: por que a cruz? Por que será que isso aconteceu? Será que era necessário de fato tanto sofrimento para com Deus? Será que de fato era necessário Deus feito homem passar por tudo isso? Será que era necessário que o Filho de Deus, ele pudesse passar por isso para ter a salvação da humanidade? E aí, a resposta que nós temos é não. Deus não precisava passar por tanto sofrimento. De acordo com os nossos teólogos e exegetas, aqueles homens que dedicam-se ao estudo da teologia, desde os primeiros teólogos da igreja, que são chamados os pais da igreja, da época da patrística, nós vamos acompanhando que não era necessário Deus passar por toda a dor e por todo o sofrimento, mas foi o querer de Deus passar por essa dor e por esse sofrimento para nos resgatar, para nos retomar, para nos redimir do nosso pecado, da nossa herança adâmica. Por isso, nós estamos tratando aqui de um território divino. Nós estamos falando do pensamento de Deus. Nós estamos tratando do querer de Deus. E quando nós tratamos do querer de Deus, nós não compreendemos tudo, porque a nossa compreensão é limitada. A nossa compreensão diante do mistério divino, ela se torna pequena, insignificante. Nós não sabemos medir, mensurar, perceber como Deus quer agir. O que nós podemos saber é que Deus agiu através do seu Filho Jesus. Ele veio até nós, Ele veio se revelar, Ele veio nos mostrar a face amorosa através da cruz. E é por isso que a nossa fé, ela está fundamentada naquilo que nós encontramos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Nós transmitimos, em primeiro lugar, o que nós recebemos, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Esta é a nossa fé. Isto é que São Paulo fala aos Coríntios. Nós não transmitimos um Cristo glorioso, nós não transmitimos um Cristo adocicado, nós não transmitimos um Cristo que faz a nossa vontade. Nós transmitimos o Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje, para nós que vivemos na sociedade do século 21, hoje é muito difícil assumirmos a cruz. Por quê? Porque o sentido da cruz é o sentido do sofrimento. É na cruz que nós vemos e sentimos o esvaziamento de Deus. É Deus que se esvazia completamente de si, abandona as prerrogativas divinas e se entrega por amor. Mas hoje não existe uma entrega. Hoje a sociedade, ela não caminha para abraçar o sofrimento como parte da nossa vida. O que nós somos conduzidos a fazer? Nós somos conduzidos a viver na sociedade do hedonismo. E o que é o hedonismo, padre? É a busca incessante pelo prazer. Nós vivemos pelo prazer. Nós vivemos a partir do prazer de consumir, do prazer de comer, do prazer afetivo sexual, do prazer de angariar, do prazer de reter. Nós vivemos pelo prazer. Então, entre prazer e sofrimento, o que é que você escolhe? Claro que é o prazer.
Só que os prazeres, eles são efêmeros, eles são passageiros, eles se acabam, eles terminam, eles se concluem. E muitos prazeres, eles nos tornam viciados. É por isso que tem tanta gente desnorteada, desorientada, que vive a partir da efemeridade dos prazeres, do álcool, das drogas, do sexo desenfreado. Pessoas que vão se colocando diante da vida, buscando sanar o vazio interior a partir de coisas que não se preenchem. E é por isso que o vício acontece. Porque o alcoólatra, por exemplo, ele busca na bebida um refúgio para o seu vazio. Só que ele se preenche apenas no instante. Depois que o efeito do álcool passa, o vazio permanece. Assim também é com as drogas. Quantos jovens, quantos homens e mulheres estão perdidos no mundo da cocaína, no mundo do crack, no mundo da maconha? Por quê? Porque se preenchem de um prazer que vem engravidado de um profundo desespero. Nós hoje necessitamos nos preencher de algo que não passa. E o que é que não passa? Jesus Cristo. Deus, Ele não passa. E é por isso que nós hoje buscamos a vida nova em Cristo. Esse Cristo que expressa na cruz o mistério da salvação, contrariando toda e qualquer sabedoria humana. Para nós, seres humanos, o sofrimento é causa de rejeição. Para nós, seres humanos, o sofrimento é causa de renúncia. Mas para Deus, o sofrer se torna causa de salvação. Por isso, a vida do cristão, a nossa vida humana, quando nós assumimos o nosso viver em Cristo, nós precisamos conformar a nossa vida com a vida de Cristo. E quando eu digo conformar a nossa vida, não é vivermos conformados, como pessoas que não têm atitude, como gente que não tem uma postura diante da vida. Não, conformar a nossa vida com a vida de Cristo significa unir o nosso viver com o viver de Cristo, assumir para a nossa vida aquilo que Cristo assumiu para a sua vida. Por isso, no evangelho que nós lemos hoje, no início da nossa pregação, Jesus diz: todo aquele que quer me seguir, tome sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Não há seguimento de Cristo sem a renúncia de si. Não há seguimento de Cristo sem o assumir a própria cruz. Por quê? Porque se nós poupamos a nossa vida, no sentido de optar pelos nossos quereres, nós vamos rejeitar o querer de Deus. Nós vamos rejeitar a vontade de Deus. E nós vamos viver a partir do vício do prazer que vem engravidado de tristeza. Garanto para vocês que se eu tivesse aqui proclamando milagres, proclamando curas, falando de que Deus estaria prosperando financeiramente na vida de alguns aqui, talvez muitos pudessem se achegar até este auditório. Mas não é isso que Cristo vem anunciar. Jesus não vem anunciar uma vida de facilidades. O Cristo não vem anunciar uma vida de prazeres. Mas Jesus, Ele vem nos mostrar uma vida de renúncia. Uma vida de entrega. Todo aquele que quer me seguir, tome sua cruz e me siga. Com isso, eu não quero dizer que nós vamos produzir sofrimentos desnecessários na nossa vida. Com isso eu não quero dizer que você deve permanecer sofrendo a vida inteira, não. Eu quero dizer que a sua vida deve estar em consonância com a vida de Cristo.
que a sua vida e a minha vida deve estar no mesmo patamar de igualdade com a vida de Cristo. Ora, se Deus mesmo, Ele não se reservou e se entregou por amor, por que nós vamos nos poupar, nos tornando esquivados de entregar a nossa vida em favor do outro? O que foi que Cristo fez quando no mundo esteve? Anunciou o amor. Como? Ele curou as pessoas. Ele impôs suas mãos sobre aqueles que estavam sofrendo. E não somente curou a doença física, não somente a lepra foi curada. Jesus, Ele curou o espírito de muita gente que sofre. E quantas pessoas hoje sofrem? Você sabe o que se passa na vida do seu filho? Você sabe o que se passa na vida do seu esposo, da sua esposa? Você sabe o que se passa na vida do irmão que está ao seu lado? Nós não sabemos. Nós não sabemos o sofrimento que cada um carrega na alma, as dores que cada um de nós trazemos dentro do nosso existir, as marcas e as feridas que a vida proporcionou a cada um de nós. E nós precisamos ser solidários com estes. E quando o Papa Francisco nos pede para dar um sorriso a alguém que passa ao nosso lado, porque talvez este sorriso, ele seja a única coisa boa que aquela pessoa possa ter, o Papa Francisco quer nos dizer: renuncie o egoísmo de viver para si e abra-se à vida do outro. É isso que Jesus pede para nós hoje. Deixar o nosso viver para nós mesmos e viver uma vida aberta à vida do outro. Não um egocentrismo, mas uma abertura tamanha que nos faça ser solidários com aqueles que sofrem. Jesus assim o fez. Jesus se fez solidário com aqueles que passavam por necessidades. Multiplicou os pães, por quê? Porque Ele queria aparecer? Porque Ele queria se tornar o centro das atenções? Não. Jesus multiplicou os pães e deu alimento a quem estava com fome, porque ali era necessário sanar a fome de muitos. E pensemos que Jesus não fez brotar pão do nada, não. Jesus tocou no coração daqueles que ali estavam presentes para fazer o milagre da partilha, porque a multiplicação dos pães, ela deveria se chamar milagre da partilha. Quando nós partilhamos aquilo que temos, quando nós partilhamos aquilo que possuímos, nada falta, todos se tornam saciados. E a partilha, entenda-se aqui, não somente o pão material, não somente aquilo que temos enquanto coisa, mas sobretudo a partilha de vida, a partilha do nosso existir. Quando eu dou atenção àquela pessoa que está sofrendo, quando eu procuro escutar aquele irmão que está derramando uma lágrima, quando eu percebo que o meu filho tem um comportamento alterado e eu vou ao encontro dele para saber por que ele está agindo dessa maneira, o porquê que o meu esposo chega em casa entristecido, o porquê a minha esposa hoje está com o humor alterado. Tudo isso é partilhar vida, tudo isso é partilhar a cruz nossa de cada dia, tudo isso é renunciar a nós mesmos e assumir a cruz de Cristo. A cruz de Jesus, ela deve ser vivenciada a cada instante, para que nós sejamos independentes do pecado, desse pecado que nos mata, desse pecado que nos escraviza, desse pecado que nos torna distantes da natureza divina. E hoje, quando nós tratamos a respeito da cruz de Cristo, o que você deve renunciar? O que você precisa renunciar para seguir a Jesus Cristo? Feche seu olho nesse momento e pense. E quando eu digo fechar o olho, é para que você olhe para dentro de você, dentro do seu coração,
dentro da sua alma e se pergunte: hoje, o que eu preciso renunciar para abraçar a cruz de Cristo e segui-lo? O que eu preciso renunciar para estar no seguimento de Jesus? Quais são aquelas coisas que eu necessito fazer para abraçar a vida nova em Jesus? Observemos que Deus nos ama pela cruz. A cruz é sinal de amor e não mais de sofrimento. O bendito de Deus que é Cristo, Ele assumiu a nossa maldição do pecado sobre si. Ele assumiu sobre si as nossas dores. E você hoje, o que você renuncia para abraçar o todo que é Jesus? Quais são os elementos do seu viver que devem ser modificados para que a sua vida se torne a vida em consonância com a vida divina? O que eu preciso renunciar para viver a vida nova em Cristo? Por isso, quando se trata de renúncia, se trata de morte. Nós morremos com Cristo para com Cristo ressuscitarmos. Desse feito, cruz e ressurreição torna-se o centro, o cerne do nosso querigma, do anúncio de Jesus Cristo. Em que você precisa morrer para ressuscitar? Responda isso para você. Pense nisso. Reze sobre isso. Reze a respeito desta mudança de vida nova. São Paulo, apóstolo Paulo, ele fez esse mesmo processo. De perseguidor, ele passou a ser anunciador. E ele passou a ser anunciador a partir de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Quando no caminho de Damasco, ele cai e escuta o Cristo falando em seu coração: Saulo, 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 por que me persegues? Por que me persegues? E aí, aquele que perseguia a cruz de Cristo nos cristãos, passa a assumir a cruz na sua vida. E toda a teologia paulina, todo o pensamento paulino, toda a missão de Paulo, parte da cruz de Cristo. A cruz para Paulo significa salvação como graça concedida a cada criatura. A força da cruz é a linguagem que Paulo utiliza para evangelizar, porque ele diz que a cruz é o poder de Deus. Pensemos nisso. A cruz é o poder de Deus. Olhemos mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs, para o ícone das mãos ensanguentadas e vejamos que o poder de Deus não está na glória, que o poder de Deus não está na supremacia, mas o poder de Deus está no sofrimento. Olhemos mais uma vez para as mãos de Cristo pregadas na cruz e percebamos que a glória do Senhor está na sua entrega total e absoluta. A cruz, mais uma vez, é para afirmarmos, revela o poder de Deus. Encontramos isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24. E São Paulo diz: o que é considerado loucura, debilidade, insanidade dos homens, é tido como fortaleza para Deus e sabedoria. A cruz, ela passa a ser sabedoria divina. Hoje, para nós cristãos,
há um desafio. Há um desafio de viver a nossa vida cristã num mundo pautado pelo egoísmo. E quando nós somos desafiados a viver a nossa vida cristã nesse mundo onde nós somos conduzidos a estar num pleno mergulho dado aos prazeres, nós somos também voltados a saber que nós somos limitados. Nós precisamos ter noção dos nossos limites, e é o que nós não temos. Hoje, nós vivemos num mundo onde o limite, ele é rejeitado, e sofremos por isso. Sofremos porque vivemos num mundo onde homens e mulheres não têm limites. Vemos pais e mães permitindo que seus filhos façam o que quer, a hora que quer. Hoje vemos crianças crescerem sem saberem o que é um não. Por que será que hoje no nosso mundo existe tanta distorção de valores? Não tão longe, nós olhávamos e percebíamos que os filhos, somente em olhar para os pais, sabiam o que era certo e o que era errado. Hoje, nós vemos que as crianças, elas fazem aquilo que quer, a hora que quer, e os pais nada fazem. E essas crianças, elas são os adultos de amanhã. Os adultos de hoje são aqueles de ontem. E o nosso mundo, ele precisa saber que nós não podemos tudo. E São Paulo já nos fala isso. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Todos os prazeres nos são permitidos, mas nem todos os prazeres nos levam a Cristo. Somente a renúncia de si nos leva à salvação, nos leva a Cristo, nos leva ao Senhor, nos leva a uma vida plena de Deus. Nós precisamos perder o medo de sermos limitados. É lamentável que hoje nós, seres humanos, percamos muito tempo em buscar fórmulas, segredos e modos de fugir do sofrimento. Quantos de nós buscamos subterfúgios para fugir do sofrimento? Quantos de nós buscamos mecanismos para sair do sofrer? Porque achamos que sofrer é algo que não faz parte do nosso existir. Ledo engano. A rejeição do sofrimento nos causa um sofrimento ainda maior, de sermos vazios de Deus. Hoje, a contradição nossa é saber que o sofrer, ele faz parte inerente da nossa condição humana. Porém, viver por sofrer não é sinal de salvação. Nós precisamos ver como Jesus sofreu. Ele não sofreu no vazio, mas ele sofreu no preenchimento de si. Ele não abraçou a cruz como um espetáculo, mas ele abraçou a cruz por salvação. Ele abraçou a cruz para nos redimir. Portanto, o sofrimento que chega à nossa vida, o sofrimento que toca a nossa porta, o sofrimento que chega até nós, ele deve ser abraçado e percebido como uma oportunidade de crescimento. Porque cada vez que nós nos frustramos na vida, nós temos uma oportunidade de crescer. Nós temos uma oportunidade de fazer diferente aquilo que nos faz igual.
quando nós sofremos, quando nós nos deparamos com o sofrimento, nós temos a oportunidade de sair daquela situação e transformar aquela situação em algo novo. Por isso, a cruz de Cristo se torna a nossa independência do pecado. Na cruz, nós temos a oportunidade de ter o nosso norte, o nosso caminho, a nossa bússola para abraçar aquilo que Deus abraçou, o amor universal, amar sem limites. Ama e tudo podes, nos fala Santo Agostinho. E olhando para a cruz de Cristo, nós percebemos que lá na cruz, um só morreu por todos. E quando nós olhamos para a cruz, devemos nos calar, porque o sofrimento de Cristo é maior que o nosso sofrer. Nele, no sofrimento de Cristo, nós obtemos a vida eterna. Que a cruz de Cristo seja a nossa força e nela busquemos a independência do nosso pecado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.